Programa Saúde em Pauta. Oferecimento: Bom Gosto Peixes. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta, sempre trazendo um tema atual para você dentro da área de saúde. Hoje, nosso convidado especial é o Dr. Márcio Barreto, ele que é médico angiologista e cirurgião vascular, e nós vamos falar de varizes. O que são varizes? O que existe aí de tecnologia para fazer um tratamento ideal? Como as cirurgias acontecem hoje em dia nesse mundo mais moderno, com a medicina mais avançada, e o que tem de mais atual para oferecer para você. Vamos tirar todas as dúvidas do Saúde em Pauta de hoje. Muito obrigada, doutor Márcio, pela sua participação no Saúde em Pauta. Olá, eu que agradeço o convite e espero poder responder a todas as dúvidas de vocês. Com certeza, a gente que agradece. Antes da gente falar do tratamento em si, né, vamos esclarecer assim, acho que tem muita gente que deve confundir, né? O que são varizes e qual a diferença de varizes e varizes? Ok, vamos lá. Varizes, elas são veias mais calibrosas, são veias maiores que 3 milímetros no seu diâmetro. São veias que já estão tortuosas, alongadas, veias mais expostas e veias pelas quais o sangue circula de maneira não tão correta, vamos dizer assim. Ele circula de uma maneira errada, muitas vezes não seguindo somente o sentido do fluxo que ele deveria, acumulando sangue nessas veias e, por muitas vezes, aumentando o seu número e também o calibre dessas veias. Os vasinhos são o primeiro nível da doença de varizes. Vasinhos já são aquelas veias pequenas, o nome técnico são telangiectasias, é um nome feio, né? Nome feio para dizer que é o comecinho de uma doença das varizes, tá? São veias que nunca se tornarão varizes, são veias que têm, inicialmente, e entendido por muitos como um apelo muito mais estético do que funcional, porém não. Essa é uma informação que não é tão verdadeira. Ela é, como eu disse, o primeiro estágio de uma doença chamada varizes, faz parte das varizes, e elas também necessitam do seu tratamento, porque não são isentas de complicações. Olha só, doutor, tem muita gente que olha, né, principalmente na perna, né, que a gente, eu não sei quais são os lugares, até minha próxima pergunta, né, que lugares esses vasinhos e essas varizes podem aparecer, mas assim, eu sei que mulher já arrepia quando vê na perna, né, fala, meu Deus, esses vasinhos, a gente olha muito para a parte estética, né, mas também tem a parte da saúde que é muito importante, né, aonde que esses vasinhos, essas varizes podem aparecer? Acomete mais as pernas mesmo? Principalmente pernas, mas eles podem aparecer basicamente em qualquer lugar do corpo, né? A gente faz muito tratamento de vasinhos da face, muita gente já deve ter visto pacientes que têm microveias, veias importantes, até às vezes até mais saltadas um pouquinho, né? Na face, na aba do nariz, no queixo, submamário nas mulheres é bastante comum, alguns locais no dorso, né, nas costas, e na parte inferior do abdômen. São as que a gente mais vê na prática clínica, tá? Nossa, que interessante, né? A gente sempre, né, assim, quem não tem, né, observa mais, fica mais evidente, porque a ciência comum fala, né, mais nas pernas, mas olha quantos lugares, né? E o que provoca as varizes, doutor? As varizes, a causa principal das varizes ainda é o fundo genético, ainda é a nossa carga genética, né? A hereditariedade, né? Ela é o maior causador das varizes. Dentre outras causas, tem alguns fatores ambientais que elas também podem contribuir para o desenvolvimento das varizes, né? Que vai muito de acordo com o tipo de trabalho, a relação desse indivíduo com o meio que ele está, né? Alimentação, sobrepeso,
o fato de ficar muito tempo parado na mesma posição, né? Trabalho de escritório que não se levanta muito tempo em pé, muito tempo sentado. O sedentarismo, hoje assim visto como um grande mal, né? Para todas as doenças, é sim também para as varizes, um grande causador, né? E qual que é o perigo, assim, das varizes, né? Eu brinquei, eu falei da parte estética, né? Que incomoda, que é feio, que não é legal, a gente quer tirar logo isso da frente, né? Fazer um tratamento. Mas, assim, como é o nível 1, né? Como você disse, a doença começa nos vasinhos e pode evoluir para varizes. O que a varizes causa de mal-estar? Assim, quais são os sintomas? E ela pode evoluir para quê, assim, na nossa saúde? O que ela prejudica? Perfeito, excelente pergunta. As varizes, elas podem causar inúmeros processos de desconforto além da estética, né? Os mais comuns são a sensação de perna pesada, a perna cansada, principalmente ao meio-dia, né? Pós-almoço, período da tarde, período da noite, eles vão piorando. Esses sintomas eles começam a piorar ao longo do dia, né? Os pacientes referem muito isso como a tal da dor cansada, que na realidade não existe uma dor cansada, mas a gente entende perfeitamente quando é exposto dessa maneira para nós, né? É uma sensação de peso na perna, uma sensação de que está arrastando a perna, principalmente ao final do dia. Normalmente essas varizes, essas sensações, elas começam a melhorar com o repouso. Muitos pacientes referem que melhora quando você coloca essa perna para cima, que ajuda essa circulação a trazer o sangue de volta e acaba diminuindo um pouco esses sintomas, tá? Outras coisas que a gente vê muito na prática clínica, a coceira, a cãibra, as manchas na pele decorrente das varizes. Muita gente, às vezes, acaba olhando e vendo aquela pele escurecida, aquela pele que está ficando cada vez mais escura. Nossa, olha, mas o ano passado não era assim, esse ano ele já começou a piorar, eu tenho tido um pouco mais de cansaço na perna, está tendo queimação, mesmo que ainda não consiga ver as varizes na perna. Muitas vezes o problema está lá dentro e a gente consegue descobrir isso até precocemente, né? Muitas vezes não é preciso você ter varizes aparentes para ter doença venosa e expressar os mesmos sintomas. Ai, doutor, quero saber um pouquinho mais disso. Como realizar esse diagnóstico, né? Quer dizer, tenho sintomas, eu já posso procurar um médico especialista para estar realizando um diagnóstico mesmo sem vazio e as varizes aparentes, né? Isso que você está dizendo, não é isso? Exatamente, é o ideal, seria o ideal, né, para todas as pessoas, tá? Que tivessem sintomas, começassem a ter sintomas e que procurassem precocemente. Aliás, falando da pauta da saúde, né, fazendo aí, falando muito a respeito do programa, isso é uma verdade para toda e qualquer doença, não só para as varizes, né? Então, o diagnóstico precoce, ele permite com que a gente consiga lançar mão de instrumentos que muitas vezes podem evitar uma cirurgia, podem evitar uma hospitalização, evitar uma ferida na perna decorrente de varizes, que é uma complicação grave, né? Então, são coisas que a gente nota muito na prática clínica. O diagnóstico, como você me perguntou, ele é feito mediante avaliação especializada, tanto começa pela história do paciente, começa por uma boa conversa, entender o que esse paciente tem, entender quais são as suas necessidades, até a gente passar por exame físico, né? Exame de avaliação da perna propriamente dita, e a gente pode também lançar mão de exames de imagem no próprio consultório para realização e entendimento maior de como estão essas varizes, como estão essas veias lá dentro. O mais comum é o Doppler, é o ultrassom vascular, é uma ultrassonografia como qualquer ultrassonografia de abdômen, para qualquer tipo de diagnóstico. Também existe o ultrassom vascular, que é bem mais específico, mais demorado um pouquinho também, mas é um exame
Indolor, é um exame que só demanda tempo, mas é um exame que consegue fazer diagnóstico das mais diversas doenças vasculares. Olha só que interessante. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? A gente já volta para a gente falar aí o pós-diagnóstico, né? Quais são os tratamentos disponíveis e qual tecnologia aí está à disposição, né? Para quem quiser utilizá-la e ter mais qualidade de vida. Até já, doutor! Você que gosta de peixe, busca qualidade de vida, quer consumi-los com segurança e ainda com consultoria especializada? Aqui na Avenida Paulista tem Bom Gosto Peixes, um mar de sabores para você. Estamos de volta no Saúde em Pauta, conversando com o Dr. Márcio Barreto, ele que é médico angiologista e cirurgião vascular. O tema é vasinhos, varizes, falamos de estética, de saúde, de diagnóstico, e agora a gente vai falar de tratamento. O que a gente tem de tecnologia para os tratamentos e como decidir qual é o melhor tratamento, doutor? A avaliação do paciente mediante a avaliação clínica e também dos exames que a gente pode lançar a mão, a gente vai ter a individualização do caso e tentar entender qual é a melhor modalidade de tratamento para aquele paciente. Tá? A gente consegue hoje, desde a cirurgia convencional, que ainda é aquela cirurgia mais antiga, né, uma cirurgia obsoleta, não é uma cirurgia ruim. Muito pelo contrário, é uma cirurgia resolutiva, porém é uma cirurgia bastante agressiva, né, uma cirurgia que os materiais evoluíram e ela meio que parou no tempo. Tá? É uma cirurgia que ainda exige muito repouso, é uma cirurgia que ainda tem bastante corte, embora, como eu disse, não deixa de ser uma opção de tratamento. Mas temos outras coisas também mais interessantes, mais modernas e mais rápidas, né? Para vasinho, por exemplo, a gente hoje consegue tratar tanto com a aplicação, né, que o pessoal chama muito de aplicação, que é a escleroterapia dos vasinhos, que tem todo aquele incômodo da dor, né, das picadinhas e tal. É um bom tratamento, mas que também já evoluiu. Hoje a gente consegue tratar com laser, né, com laser transdérmico. Existe ele disponível no consultório, que você consegue muitas vezes, e conforme a literatura, em até 80% dos casos, dependendo do calibre das veias que você quer tratar e que precisa tratar, você consegue evitar em até 80% uma cirurgia. Então, é uma opção extremamente interessante hoje, é uma das técnicas mais modernas que existem no mundo, não só aqui em Americana ou só no Brasil, né? E é uma coisa bastante utilizada. Na opção cirúrgica, além da cirurgia convencional, a gente consegue operar por dentro dessa veia, né? Sem ter que fazer corte. É uma cirurgia que ela é guiada inteiramente pelo ultrassom, tá? Existe uma fibra, isso é muito legal, viu, Carol? Existe uma fibra que a ponta dessa fibra, ela aquece, vai até 120 graus. Então, a gente consegue trabalhar com anestesia local, por dentro da veia, sem fazer um corte, e esse paciente sai andando, sem necessidade de hospitalização. Que evolução, né? É muito legal. Uma cirurgia bacana, a gente já pratica ela aqui em Americana já há algum tempo. Uma cirurgia que ela é muito bem vista tanto pelos pacientes e por nós mais ainda, porque hoje é assim que se trata varizes cirurgicamente no mundo todo, né? É realizada uma sedação também, né? Além da anestesia local, tem um anestesista, fica tempo integral em sala, faz uma sedaçãozinha para o paciente dar aquela cochiladinha, não sentir absolutamente nada, mas ao final da cirurgia, retira-se essa fibra, coloca-se uma meia elástica, paciente totalmente acordada já no final da cirurgia e vai embora para casa. Isso é muito bom. Como que é o pós-operatório? Interessantíssimo, porque ao contrário da cirurgia convencional, que se fica muitos dias em repouso, essa cirurgia não tem repouso. Zero repouso.
necessidade não há de repouso. Claro que não convém fazer esforço, não convém jogar futebol no pós-operatório de uma cirurgia dessa, né? Um paciente me perguntou uma vez, brincando, falou, doutor, posso jogar bola então, já que não tem necessidade de repouso? Eu falei, pode, mas não convém, né? Então, assim, brincadeiras à parte, é uma cirurgia que ela foi desenvolvida justamente para que você tenha conforto, para que você não tenha hospitalização e não tenha necessidade de repouso, tá? Vai para casa e tem vida absolutamente normal, tomando exatamente as mesmas medicações que se toma no pós-operatório de cirurgia convencional, basicamente um analgésico e um anti-inflamatório. Gente, que interessante, né? Essa tecnologia toda, ela é disponível dentro do consultório ou tem que ir para um hospital? Dentro do consultório. Na realidade, eu acabo fazendo essa cirurgia, eu falo por mim, no meu caso agora, né? Eu acabo realizando esse consultório dentro de uma clínica aqui em Americana, porque o espaço acabou sendo maior do que o meu aqui. O meu aqui no espaço dá para fazer também, já fiz inclusive, mas não é uma coisa... Eu gosto de fazer quando o espaço é um pouquinho maior. Então, a sala sendo maior acaba ajudando mais. Uhum. Mas interessante, bem assim, rápido, né? Eficaz e bem mais confortável, né? Uma opção bem legal para quem busca tecnologia e qualidade também, né? No resultado, qualidade no durante, no pós, né, doutora? Achei bem bacana. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeiro o fato de não necessitar hospitalização já é a maior vantagem, né? Dentre todas. Acho que ninguém gosta de hospital, né? Ninguém A segunda coisa é que a gente não tem repouso, a gente pode andar, Normalmente eu realizo essas cirurgias no sábado de manhã, na segunda-feira o paciente volta a trabalhar normalmente. Uhum. Show de bola. E, doutor, só para a gente fechar aí nosso bate-papo, né? A gente falou aí de toda essa tecnologia disponível, mas como a gente pode evitar? Você já disse que é um fator genético, né? Principalmente, né? Quem tem varizes, quem tem varizes. Mas como a gente, de repente, pode prevenir, né? Disso evoluir, ou quem já tem, o que a gente pode fazer no dia a dia para a gente ter mais qualidade aí e conviver, né, com isso? Certo. Na verdade, assim, a gente ainda não conseguiu descobrir como evitar as varizes, mas sim a gente tem muitos meios para que a gente consiga limitar essa evolução, melhorar a qualidade de vida e tentar evitar com que elas piorem, né? A primeira medida é não ficar parado, é movimentar, né? Não ficar parado por longos períodos. A atividade física, ela se faz fundamental nesse aspecto, né, de tentar evitar a piora das varizes, uma atividade física que seja regular. Adianta muito mais você fazer um pouquinho de exercício diariamente do que 1, 2 dias na semana numa intensidade muito elevada, tá? A terceira coisa é tentar não ganhar peso. O sobrepeso e o aumento de peso, eles conhecidamente pioram as varizes, né? Uma outra coisa é uma alimentação saudável, uma alimentação não carregada de embutidos, não carregada de muito condimento, de enlatados, né, que a gente fala muito, uma alimentação básica, simples, mas que seja saudável, com frutas, com legumes, com a proteína que você deseja, que ela seja balanceada e saudável. Não há necessidade alguma de uma dieta especial, tá? E o que a gente sempre orienta, paciente que tem varizes, necessário fazer o seu check-up vascular, no mínimo anual. O desejo maior nosso aqui é que todo mundo se cure e que você possa voltar ao médico vascular para ver suas varizes ou para ver a evolução do probleminha que possa ter uma vez por ano. E o resto você tem uma vida absolutamente normal, né? Esse é o desejo. Claro que tem pacientes que precisam vir 3, 4 vezes ao ano e alguns que vão pular até um aninho aí depois para te ver. Tá certo. Obrigada, viu, doutor Márcio, pelas explicações. Obrigada aí por participar com a gente. E assim, ó, o segredo aí é se cuide, né? Eu acho que isso melhora tudo, né? Mas a gente tem que olhar para a gente mesmo e olhar o hoje, né? Para
Tem recursos disponíveis, tem tecnologia, mas quanto mais a gente, né, visitar aí os especialistas, os médicos e tá olhando para a gente, né, mais a gente tem qualidade de vida e trata precocemente o que precisar, certo? Com certeza, falou muito bem, é isso aí. É justamente esse fator preventivo, essa conversa com o seu médico, tentar identificar o problema precocemente, se ele houver, e tentar tratar o máximo possível dentro da tecnologia. Tá joia. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês. Obrigada para você também. Você que está acompanhando Saúde em Pauta, também obrigada pela sua companhia. Saiba que toda terça tem um programa inédito aqui, com um profissional renomado, trazendo atualidades aí no mundo da saúde e da qualidade de vida fresquinho, em primeira mão, para você. Até a próxima. Tchau!